tá no alto, com Deus no controle, nada me falta. Renova minha força, me tira do chão. Olhos de águia, foco na missão, yeah. Fala, rapaziada, tá começando mais um AguiaCast aí, Barna. E aí, irmão, tudo certo? Tudo Fala, certo. galera. Estamos começando mais um. Acho que é isso, né? Ah, mano, os caras vêm até de branco, você combinou? Vai cantar? Hoje nós tá de paz, né? E, rapaziada, hoje eu tenho certeza que, assim como pra mim é algo marcante, algo que eu aprendo muito com essa convidada de hoje, eu acredito que vocês também vão aprender, sabe? Tipo, e vai edificar muito a vida de vocês, a fé de vocês. Antes da gente dar o start aqui, né? Queria falar sobre os nossos parceiros, que vocês já sabem, rapaziada. É o Pé de Laranja, se você quer tomar um açaí, uma salada de fruta, se você quer... O que mais? Uma vitamina, um lanche natural. O lanche natural lá é bom, hein? Então, mano, se você tá afim, falou, deu vontade, vai lá no Pé de Laranja, fala que foi pelo AguiaCast que o Charles vai dar um abraço. Ele é fofo, viu, rapaziada? E QR Code vai estar passando aqui na tela. E é isso, rapaziada. Pé de Laranja. Não também deixando de falar da DZ Streetwear, que tá acreditando na gente, que disponibilizou, rapaziada, um cupom que se chama AguiaCast. Quando você for fazer o seu pedido, né? Você coloca lá no seu carrinho, pá, e coloca lá pra ajudar nós, né? Coloca lá a AguiaCast. E é isso, galera. Vai fortalecer a gente, vai fortalecer a DZ. E é isso. Valeu todo mundo aí que tem comprado lá usando o nosso cupom, né? E que comprem lá, galera, porque vocês comprando vai que não consegue. Vai que não consegue um 100%. Maior, né? E é isso, rapaziada. Então, QR Code também vai estar passando aqui na tela. E lá vem, hein? O famoso. Tá precisando ficar na régua, rapaziada? Já marquei, já. Você marcou? Oh. Aí, ó. E aquilo lá, rapaziada. Você tá precisando fazer a barba, cortar seu cabelo navalhado. Tem o Barber Quebra, que tá confiando na gente também. E, rapaziada, você já sabe. Horário marcado, hein? Horário marcado. Não vem achando que chegou, entrou aqui. No WhatsApp, Chama no WhatsApp aí. Também vai estar passando aqui os contatos. E agora, hein? Rapaziada, o endereço é na Alceu Pereira de Lima. Toma! Estudei, moleque. Eu estudei. Sabe por quê? Porque toda vez eu falava, mano, mas é Alceu. Por que eu falo Arceu? Então, Alceu Pereira de Lima, 171 ou 141. Mas na penúltima rua do Alvorada, vocês vão encontrar lá o Barber Quebra. É isso, galera. O QR Code tá aqui, ó. Vocês clicam aí, escaneia com o celular aí, que vocês vão direto pro WhatsApp. E vocês marcam, né? Fala que veio por nós que também vai ter um desconto. Vai dar um abraço, vai ganhar uma bala. Mas, rapaziada, brincadeiras à parte, né? Hoje, até mesmo antes de apresentar, né, a nossa convidada, eu realmente, hoje é um dos que eu tenho certeza que vai edificar muito, porque edifica muito a minha fé e a minha vida, sabe? Eu posso dizer que eu tenho o prazer de conviver todo sábado com ela. Obrigada. Minha coleguinha de classe. Então, com vocês, Karina Sanches. Oi, Karina Sanches. Obrigada. Então, Verdade. E aí, convidada? Tudo bem? Eu sou Karina Sanches, já me apresentou. Muito obrigada, meu coleguinha de classe. Seminarista, ó, primeiro ano já tá indo. Já tá Se Deus indo. quiser. Quero agradecer pelo convite, por estar aqui, né? Para mim é uma honra poder estar com vocês, poder mais uma vez testemunhar o amor e a misericórdia de Jesus na minha vida. Sim, aqui a gente sempre gosta de história, né? Obviamente, mas vamos fazer uma linha do tempo, de onde a Karina Sanches... Por que eu falo isso, rapaziada? Não, só um parênteses. A Karina, quando ela me vê na rua, aí ela fala assim, o Léo conhece pela voz, né, e tal. Ela fala assim, Fala. Do jeito que você fala, Leonardo Martins! Leonardo Martins, é Karina! Vai que você não. Você vai pela direção da voz e me cumprimenta, não vai deixar. E agora eu não consigo toda vez que eu vejo ela. Oi, Karina Sanches! Então. E vai certinho onde eu tô passando. Leonardo Martins e a Karina! Então,
De onde a Karina Sanches é, a naturalidade, se é de Iacanga. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vim de São Paulo para Iacanga quando eu tinha 6 anos. E minha infância foi maravilhosa, né? Aqui nessa cidade tem bastante coisa para uma criança fazer. Aí, aos 12 anos, eu comecei meu primeiro probleminha. Comecei a beber aos 12 anos de idade. Um pouquinho depois, aos 12, eu fui para a igreja. Vou voltar um pouquinho. Fui para a igreja Batista de Iacanga, que é hoje a qual eu frequento. Me batizei aos 12 anos, nas águas. E também aos 12 anos no Espírito Santo, num retiro em Reginópolis. E aos 14 para 15 anos eu comecei a me desviar da igreja, dos propósitos de Deus na minha vida. Comecei aqui mesmo na cidade de Iacanga, comecei a beber. Naquela época, né, assim, jovens, sem dinheiro, tomavam muito daquela menta, que era coisa de R$1, R$2. Isso para mim era inofensivo, eu só estava curtindo. Estava tudo bem, tudo normal. Aos 15 eu mudei para Bauru, porque eu já fazia magistério, fazia o Cefam lá. E eu viajava todos os dias para estudar. Houve a separação dos meus pais e minha mãe decidiu mudar para Bauru. E lá em Bauru eu encontrei coisas que aqui eu não encontrava, que era balada, festas e baladas. E lá isso foi enchendo os meus olhos, né? Por mais que eu estava batizada na igreja, e lá eu não fui diretamente procurar uma igreja para eu continuar congregando, e não fui procurar coisas, né, banais, momentâneas. Enfim, foi aonde eu achei que estava tudo bem, depois comecei a seguir este caminho, bebidas, drogas, festas, era uma pessoa muito imediatista, começava uma coisa, queria resultados logo, trocava muito de profissão. Eu era um ser humano assim, né, daquelas pessoas que vão me ver, que me conheceram antigamente, falar, não é a mesma Karina nem no modo de falar, né? Porque hoje, graças a Deus, eu sou uma nova criatura, porque Cristo vive em mim, não mais eu. Porém, naquela época, sim, eu era uma pessoa arrogante, imediatista, materialista, e me envolvi com droga e bebida e festa. O que deu? Poderia ter dado caixão, mas Deus teve a misericórdia da minha vida e eu fui presa. Os dois destinos. Os caixão dois destinos, cadeia ou cadeia. morte, para esse tipo de atitude, de escolha, né? Foi uma escolha e eu fui por curiosidade, só para ver o que dava, só para ver o que sentia. E fui direto, assim, tinha experimentado, mas não tinha me viciado. As pessoas, muitos falam, né? Começa na maconha, vai na cocaína. Né? Não, eu já fui êxtase, LSD, microponto, anfetamina, ketamina, né? A cocaína ela veio depois com mais força. Ela já existia, mas ela veio com mais força depois. Né? E a maconha, diante de tudo isso, passou até a ser um aperitivo, uma coisa pequena. Mas Deus teve a misericórdia de mim, que eu poderia ter morrido ali. Era noites e noites em claro, usando a droga, 3, 4, 5 noites, sem dar satisfação para minha mãe ligando, desesperada. E eu achando que estava abafando, que estava tudo bem, que quando eu quisesse eu saía. Que eu não estava viciada, que eu não estava dependente. Minha mãe falava, filha, você precisa de ajuda. Filha, você tá... né, usando alguma coisa. Não, mãe, nunca um usuário vai assumir que é usuário. Então, hoje em dia, eu falo com nenhuma vergonha, com muito orgulho, eu sou ex-dependente química e ex-presidiária. Por quê? Porque a prisão me salvou. A prisão deu a segunda chance na minha vida. Através das grades que... Eu não falo que eu conheci Jesus, porque eu já conhecia, mas através das grades, da dor, do sofrimento que ali ele foi me moldando. Né? A gente sabe que é no sofrimento que a gente vê a glória e o poder de Deus agindo na nossa vida. Então, 6 anos, praticamente 6 anos, para ser mais exata, 5 anos e 10 meses, eu fiquei em cárcere em Pirajuí, em 2012, dia 27 de julho de 2012. Dentro de um salão de cabeleireiro, eu estava e 8 policiais foram, né, para me prender
a paisana. Até conta essa história que no momento eu não sabia o que estava acontecendo. Apesar de estar nessa vida, eu fiz a bobagem de guardar a droga na minha casa. Mas os policiais chegaram, eu achei que não era nada comigo, eles estavam uma paisana, até cumprimentei com um beijo no rosto. Eu, oi, Karina, tudo bem? Eu, tudo bem, dei um beijinho no rosto. E aí eu baixei a minha vista e vi, disse, opa, opa, não tá normal esse oi. Aí eu olhei mais 4 lá fora, policiais, e mais 4 ali dentro. Eu tava com tonalizante no cabelo, ele falou, vamos acompanhar até a delegacia? Eu falei, você espera um momentinho eu tirar? Pois eles esperaram. Eles esperaram, quando eu olhei o salão vazio, eu no lavatório, com um policial de um lado, do outro, na frente, do atrás. E ali, o que está acontecendo? O que aconteceu? Foram na minha casa? Ou que eu me envolvi com pessoas, né? Desse meio, então, ou prenderam essa pessoa, ou estão atrás dessa pessoa. Muitas coisas passaram na minha cabeça, mas eu não tinha certeza. Então, eu resolvi me calar. E ali indo, né, para delegacia, tudo foi se encaixando, mas eu ainda não sabia o que tinha acontecido exatamente. Quando eu cheguei na delegacia, comecei a ver uma pessoa do meu meio. Falei, nossa, andei mais um pouquinho, a outra, nossa, mais um pouquinho. Falei, agora moiou. Já era. E ali eu fui detida 3 horas da tarde, numa sexta-feira, dentro do salão, e até umas 11 horas da noite na delegacia a gente ficou. Né? Aí entrando, né, passando essa fase, entrando para o presídio, eu fui primeiro para a comarca de Avaí. Lá eu fiquei 10 dias, porque o presídio feminino de Pirajuí estava inaugurando. Então, dali da comarca ia sair os bondes, né, que é a locomoção de presos, e ia sair os bondes. Eu fui o terceiro bonde daquele lugar, aí pro presídio feminino. Quando eu cheguei em Pirajuí, mão para trás, cabeça baixada, é sim, é não, e dá licença, senhor. Meu mundo ali se transformou mais firme, que eu falei, agora eu tenho que aguentar. Eu não quis curtir, eu não quis bagunçar, eu não quis experimentar, agora eu vou ter que aguentar. Entrando e sentindo e ouvindo aqueles portões, plá, 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 fechando atrás de mim. Fria, eu estava muito fria, não chorava, fria. Aí quando eu entrei para a cela e sentei e fiz a minha primeira conversa com Deus ali, eu falei, Senhor, me tire daqui quando eu estiver pronta para dizer o não, porque eu não quero sair e voltar. Então, não sabia que ia durar tanto tempo, mas eu fiz essa oração e falei, agora é só viver aqui dentro, é só me adaptar e viver aqui dentro. Quando deu 3 meses, né? Quando eu cheguei lá, tinha poucas mulheres. Era uma cadeia que estava começando, então bem precária na parte de alimentação, de convivência, de ter produtos de higiene, de ter... Ali quando você chega, você recebe um sabonete. Hoje em dia, não sei se está dessa forma, né? É um sabonete, um papel higiênico, um absorvente, uma toalha, uma troca de roupa e pronto. Aqui fora a gente acha que precisa de tanta coisa para viver e ali a gente percebe que não. A gente precisaria da nossa liberdade, que é a que estava sendo me tirada naquele momento. Por quê? Plantei, colhi. E aí, ao me deparar naquele lugar, falei, agora é só saber levar. Há uns 3 meses, mais ou menos, que eu estava lá, eu tive minha primeira crise de abstinência, que eu não sabia que era uma crise de abstinência. Por falta da droga, né? Por falta da droga, exatamente. Mas não que eu estava pensando na droga. Eu não pensava, eu não tinha vontade. Eu tirei isso da minha cabeça completamente. Eu falei, por causa da droga eu tô aqui, então isso vai sair da minha cabeça. Mas o meu cérebro, o psiquiatra me explicou, né, depois, que o meu cérebro estava acostumado com aquela substância, quando toda vez que eu tinha algum problema, alguma coisa, droga. Nem precisava de problema, às vezes, droga. Era como se fosse a recompensa, tipo, ou a solução. Uma válvula de escape, e a válvula de escape uma do válvula negócio. de algo que, ai, tô com um problema, vou me acalmar, né? Vai
Bíblia, vai orar, vai ajoelhar, vai pra igreja. Não, então essa foi a forma errada que eu arrumei de válvula de escape. Que me levou até o presídio, que me levou até essa primeira crise. Essa primeira crise, ela veio muito diferente depois das outras. Essa parte eu nunca contei. Eu dei um grito, porque me deu uma dor muito forte no peito. Eu dei um grito nisso, eu me unhei inteira. Do começo da minha cabeça até as minhas pernas. Aí a companheira de cela que estava ali naquele momento falou: o que está acontecendo, Karina? Vou chamar a senhora, né? Chamou a guarda. Era noite. Então eles não podem abrir por qualquer coisa a cela, porque pode ser uma rebelião, pode ser uma emboscada. Então, não abriram. Mas aquela guarda daquela noite foi enviada por Deus, porque ela me acalmou tanto. Ela se abaixou ali no chão, segurou a minha mão e falou: calma, vai passar, calma, vai passar. E eu muito inquieta, só chorava, só chorava. Eu achei que fosse um momento de desespero, né? Mas no outro dia eu não melhorei, me levaram para o pronto-socorro dali mesmo, né? E ali já, voltando um pouquinho antes do pronto-socorro, eu lá na enfermaria do presídio, aí eu fui levada à enfermaria, toda torta, aí eu já comecei a ter uma crise, parecida com uma crise epilética, uma atrás da outra. Eu falo que não é convulsão porque eu também ficava consciente, né? Então, entortava todos os meus músculos, eu não conseguia falar, mas eu ouvia, batendo o pé, a cabeça, batendo os dentes, batendo... e uma dor muito grande no peito e nos músculos, porque todos retraíam, todos se enrijeciam, na verdade. Aí, lá dentro da enfermaria, daquele lugar... as guardas todas ali em volta, sem saber. Minha glicemia foi para 38, se eu não me engano. Eu falei, agora. Ela falava, ai, vai morrer, coitadinha, vai morrer. E eu ouvindo tudo aquilo, aí eu falei com Deus, novamente. Eu falei, Senhor, não prometi para Deus, porque eu tenho um temor muito grande. Eu falei, se o Senhor me permitir sair viva daqui, prometo para mim mesma que eu não vou me calar e vou testemunhar em qualquer canto deste mundo sobre as drogas. Naquele momento, elas me levaram para o pronto-socorro e eu tomei minha primeira injeção de Aldol. Voltei apagada no bonde e isso foi piorando. Achei que ia ser só aquele dia, foi piorando. Começou a se dar 5 a 6 crises no dia. Então, eu acordava tendo crise, eu dormia tendo crise. Eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia segurar um copo, segurar uma colher, tomar banho sozinha, nada. As coisas mais básicas dessa vida eu não conseguia fazer. Muitas vezes eu precisava de ajuda até para me limpar. E isso, eu dependia muito das companheiras de cela, das guardas, das pessoas ali para me ajudar. Andando de cadeira de rodas para me locomover até a enfermaria ou até mesmo depois o futuro emprego que eu arrumei ali, que foi a escola. Dentre essas crises, minha mãe conseguiu marcar aqui, né, fora do presídio. Primeiro foi o psiquiatra. O psiquiatra deu uns remédios que não foi muito bom para aquele momento, mas aí fomos para o neurologista. O psiquiatra e 3 neurologistas falaram que eu não tinha jeito. Que daquele jeito que eu estava na cadeira de roda com torcida, sem poder falar, andar, comer, me alimentar, ali eu ia ficar. Por conta de tanta droga que eu tinha usado. Aí ele explicou isso. Que quando eu estava passando por aquele momento, meu cérebro pedia, eu não dava substância, meu cérebro dava esse tipo de espasmo. Eles chamam de espasmo. Aí um neurologista, isso minha mãe, meu pai, né, sempre me visitando, minha família nunca me abandonou ali naquele lugar. Aí eu orei dessa forma, de sair viva e não morta, porque já tinha presenciado saindo mulheres no caixão ali, infelizmente. Aí, estando um dia num neurologista, ele olhou para mim, ele falou assim, você tem jeito, mas vai demorar. Ai, eu dentro de mim, glória a Deus, né? Não conseguia falar, glória a Deus. Aquilo já Amém. foi um alívio, né? Porque Foi uma luz. de você
desenganada, de você desacreditada, do nada foi um respiro, um sopro. Sim, presa, É. desenganada. O que mais que eu precisava ouvir? Sabe, Eu falava, sabe o que você eu lembrei? fala. Eu lembrei da frase, a nossa frase do golzinho. Os improváveis. Os improváveis, exatamente, eu era uma Literalmente. improvável. Literalmente. A vista de quem me via ali, ou quem me viu antes de entrar ali, que falava, essa daí nunca vai sair da droga, essa daí não tem jeito, essa daí abandona. Eu ouvi de familiares mais distantes isso. Imagina como deve ser. Você ouvir, tipo, tipo, mas você ouvia ou não chegava? Cheguei a ouvir, Você chegou a ouvir? cheguei a ouvir. Esse é o pior, né? Porque quando você não sabe, beleza, por mais que você pode ter a consciência, mas e quando a pessoa chega e fala, essa daí é um improvável, essa daí. Não tem mais jeito. É. E foram pessoas lá me visitar e falavam, fulano de tal, falou que não era nem para vir aqui. Meu sobrinho falou um dia, falou, ó, fulano de tal falou que nem adiantava, porque você tá aqui não tinha jeito mais não. Você não ia mudar, não ia mudar. Amém. Aí quando esse neurologista me falou isso, foi aquela luzinha no final do túnel. Então eu falei, eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Se ele, que é o profissional, tá falando que eu tenho jeito, amém. Mas ele falou, você vai precisar tomar isso. Nisso foi uns 10 remédios ali. E da mesma forma que ele me ensinou a tomar os remédios, ele também me ensinou a desmamar futuramente. Porque eu, como estava lá, não Você ia podia ficar ficar indo. dependente. Não, e nem ficar indo nas consultas, Léo. Tá, sim. Né? Aham. Porque você precisa do médico para depois desmamar. Uhum. E já era difícil sair daquele lugar para uma consulta necessária e depois para desmame de remédio, quase impossível. Ele falou isso, passou os remédios e eu voltei para o presídio. Comecei a fazer todo o tratamento. Para quem conhece o medicamento, era Aldol, Fernegan, Diazepam, Bupropiona, Depaquena e Depakote, é só remédios fortes. E isso fui vivendo lá dentro, com todas as restrições, porém, não era o maior problema da minha vida estar presa. Eu queria sobreviver. Estar presa era um detalhe, porque a prisão aqui no Brasil não sendo perpétua, então eu ia sair uma hora ou outra, eu ia sair. Então, eu precisava lutar pela vida. E uma coisa que eu não fiz lá dentro era murmurar, era reclamar. Diante a cada crise, eu falava para mim mesma, vai, Karina, agora aguenta. Você não aguentava dias acordado usando droga? Você não aguentava dias e dias ali na bagunça? Agora você vai aguentar. Você plantou, você vai colher. Falava toda vez isso, comigo mesmo. Vai, Karine, quantas outras pessoas tinham piedade, eu mesmo me colocava no meu lugar, porque eu não podia me entregar. Se eu me entregasse ali, ou fosse a coitadinha naquele momento, eu não ia voltar. Então, um tempo se passou, um ano de um pouco menos de um ano de tratamento, mas aconteceu o episódio mais marcante na minha vida, que foi o falecimento da minha mãe. Então, na cadeia, com as crises, na cadeira de roda, minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu, eu recebi a notícia, sim. Karina, enfermaria, fui até a enfermaria, falei, mas hoje que eu tô bem, hoje eu não tô passando mal. Sempre a tremedeira, não, isso não cessava, não conseguia andar, tremedeira nas pernas, ia sempre apoiando para chegar lá e a direção toda lá, apesar de eu estar naquele lugar, eu falei, já que eu tô aqui, eu vou fazer o meu melhor aqui. Então eu tive bom comportamento, eu nunca fui pro castigo, nunca me envolvi em briga, em confusão. Então eu dei o meu melhor lá. Falei, o que aconteceu, né? Falei, eu não fiz nada. Ah, Karina, aí já veio a injeçãozinha. Aí vem a injeçãozinha, eu falei, opa, pera, calma, o que tá acontecendo? Ah, Karina, a gente fez de tudo para conseguir uma escolta, mas infelizmente nós não vamos conseguir te levar. E eu levar pra onde? A tua mãe morreu. E ali para mim foi, agora eu vou ter que ser forte. Agora eu vou ter que ser. Imagina quando eu tava aqui fora, se a minha válvula de escape era droga, que aí a crise tomou conta dos espasmos, agora tendo esse problema do luto, é um espasmo atrás do outro, né? Se agravou um pouco mais. Aí eu falei, o poder da palavra, né? Eu falei assim no
pavilhão. Quando eu cheguei lá, tinha 300 presas. Abri os braços e falei, agora não tem como piorar. Eu gritei, eu falei, agora não tem como piorar. Agora, só voltando só um pouquinho, quando eu entrei na primeira festa, tomei meu primeiro êxtase, eu falei, é essa vida que eu quero pra mim. Ali eu tenho certeza que eu dei legalidade pra tudo que aconteceu. É essa vida que eu quero pra mim. Aí lá dentro do presídio eu usei, agora não tem como piorar. 8 meses depois, meu irmão faleceu. Usei a mesma frase, agora não tem como piorar. Meu tio faleceu 6 meses depois. Falei, agora nunca mais eu falo isso. Aprendi, né? A gente tem que aprender. Uma hora a gente tem que aprender. E a palavra, ela é muito poderosa. Ela é muito, extremamente poderosa. Quando eu passei pelo luto da minha mãe, do meu irmão. O meu irmão, ele se entregou pro crack. Ele se entregou pra droga, porque ele não aguentou a falta da minha mãe. A minha mãe, ele era muito dependente da minha mãe. Ele já tinha feito uso, mas ele já tinha parado. E aí ele voltou e 8 meses, minha mãe faleceu, 8 meses depois, foi o suficiente, ele usando crack, álcool, antidepressivo, remédio, ele também veio a falecer. Então, meu irmão não teve a mesma oportunidade que eu tô tendo aqui agora, de usar a droga e estar vivo. Aí eu falei, agora eu vou viver aqui dentro. E criei uma historinha na minha cabeça. Eu criei que ali era um condomínio fechado, bem fechado, onde ladrão não entra, mas também não sai. Que meu apartamento era pequeno, que eu não tinha muito trabalho para limpar, cozinhar, porque eu não cozinhava, não tinha fogão, minha marmita vinha direto na minha porta. Não tinha problemas com louça, porque eu também tinha que colocar ali minha marmita. Não pegava chuva, nem gastava combustível para ir para o meu serviço, porque era do pavilhão do lado. E minha família vinha fazer piquenique comigo todo final de semana. Essa foi a historinha que eu montei na minha cabeça para eu conseguir viver. Esse foi um conselho de uma presa lá na comarca. Quando eu vi que a sentença dela foi 8 anos, fiquei apavorada. Eu falei, 8 anos, eu não aguento. Ela falou assim, eu falei, qual o segredo? Ela falou, esqueça o mundo lá fora e viva o mundo aqui dentro. Lembre só das pessoas que você ama. O restante você esquece. Finge que não existe outra vida no CS. Aí eu peguei esse conselho e levei para meu tempo todo que eu estava lá. É muito maduro, eu acho, sabe? Você ter esse tipo de pensamento, sabe? Porque ali foi pra isso, mas você pode levar isso pra sua vida. Sim. E você acha que se você não tivesse feito isso, você teria sucumbido? Aí Teria sim surtado. você seria mais uma. Teria surtado, seria mais uma. Ou morta ou enfiada no crime. Nossa, cara, Enfiada no assim, crime. chegou a arrepiar a hora que você falou disso daí. Então, esse era a história e basicamente o lema que você usava como Isso, base. a historinha. A historinha na minha cabeça, porque antes de eu chegar, e tinha um emprego que eu queria, porque eu subi de cargo lá dentro 2 vezes, né? Aham. Tudo que eu era imediatista aqui fora, lá eu tive que saber esperar. Gente, no presídio o que você tem que mais saber é esperar. Você tem que esperar a carta, você tem que esperar o medicamento, você tem que esperar a visita, você tem que esperar a sua liberdade sem saber quando que ela vai chegar, sem data para ela chegar. Então, depois, baseado na sentença, a gente tem uma noção, mas mesmo assim, né? Isso é só depois, Só né? depois, só depois. Então, eu tive. Ali eu já fui forjada na paciência, no esperar. E quando eu tive meu primeiro emprego ali, meu primeiro salário foi R$16. R$16. Porque eu limpava a radial. A radial é o corredor. Todo o corredor que pega da primeira porta ao último pavilhão, presídio. Todo o corredor. Então eu limpava ali com um balde, uma vassoura, um pano e um rodo. E não tinha mangueira e não tinha onde escoar água. Então era no lererê ali, ó. Né? Torcendo o paninho, lavando o vaso, limpando o banheiro. Eu só queria trabalhar, eu só queria sair da cela. Eu queria... Isso foi, né, um pouco antes de acontecer as crises. E depois eu mantive. Aí eu passava mal, voltava. Passava mal, voltava pra cela.
Aí eu falei, eu quero trabalhar na escola. Fiquei sabendo que é escola, falei, eu quero trabalhar na escola, eu quero trabalhar na escola. Aí eu dali, primeiro eu fui a faxina do pavilhão, depois eu fui a faxina da radial, aí veio o pessoal da escola, passei por entrevista, treinamento, tudo. Passei na entrevista lá dentro, fiquei mega feliz. Aí eu tive o melhor salário da cadeia, R$ 350. E sobrevivi muito bem. Com esse dinheiro, conseguia guardar para saidinhas ainda. Então, na escola, eu tive acesso aos livros, a estar ali com as professoras, é onde eu me aprofundei em algumas leituras. Eu li 3 a 4 vezes o Código Penal, porque eu queria achar uma brecha. Ali você dá Eu queria achar uma brecha. uma coisa que eu acho muito interessante, né? Que, tipo, como eu falei, rapaziada, eu convivo com a Karina todo sábado, né? E aí eu sempre vejo aquelas dúvidas, Karina, mas como que era? E, tipo, eu, eu acho que eu usei esse termo. Lá vocês são criativos. É que vocês têm que ser. Tem que ser. Tem que ser. Tem que Porque, tipo, tem que sobreviver. que sobreviver igual. Como pode falar? Daquele lá de como que esquenta? Pode, Como pode. que é o nome? Vulgarmente chamado de perereca, né? Nossa, porque eu falei assim, mas o que era isso? Ela falou assim, ah, pega isso. Como que é? Porque olha como, entendeu? Como que eles fazem para ter água quente, né? Era um Água negócio quente. assim. Mas isso não é, Engenharia não é muito legalizado lá Não. dentro. Mas Aham. 2 pedaços de fio, 2 parafusos e um lápis para madeira para isolar. Uhum. Então, coloca-se um parafuso, o lápis no meio e o outro parafuso. Um fio num parafuso e o outro no outro, e os 2 na tomada. Aí, ó. Você tem água quente. Coloca um balde, coloca um pouquinho. Se não for esquentar para comer, se fosse só um banho. Não, perdão. Banho não ia colocar o sabão em pó, porque o sabão em pó ajudava a esquentar mais rápido. Olha a tática. Ah, então, tá vendo? Ajudava a esquentar mais rápido. Então, para esquentar ali uma comida, colocar num tapor, esquentar, colocava um sabãozinho em pó, lá que lá fervia e tomava-se banho quente. Mas essas coisas assim, como era errado, né? No caso, tinha que tomar muito cuidado, não era todos que tinha, então banho era gelado mesmo, tinha que lavar o cabelo no gelado mesmo, 5 horas da manhã tá lá, primeira contagem, entra na água fria, a pele, o cabelo agradece, né? A pele, o cabelo fica a coisa mais linda do mundo. Ela falou isso esse dia, falou, aqui é meu spa, porque, nossa, meu cabelo tava uma beleza, a pele. Mas quer o cabelo bonito? Toma banho, lava com água fria. As cabeleireiras falam isso, elas falam isso. Então, ali, também o banho gelado foi uma das coisas sofridas. Hoje em dia eu não tomo banho mais quente. Quente, eu não consigo. Mas o banho gelado, sim, em 2012 foi o maior inverno que eu passei na minha vida. Eu acho que de todos os sentidos. 2012 e 2014. Então, entrar numa água gelada, que a caixa d'água tem ali mais de 30 metros, que não vem aquele quentinho que vem no nosso chuveiro ali, né? Já vem o geladão. Direto, né? E tem que entrar, não toma. E muitas alunas, nossa, Karina, por que você não dá uma disfarçada? Eu falei, não, como assim disfarçada, né? Lava um pouquinho ali, não entra de tudo. Vai devagar. Vai né? devagar, vai indo, vai pouquinho, né? Ali é um lugar que a gente tinha que ir, um ditado, né? Dorme com o olho aberto, outro fechado. Que a gente não sabe a maldade das pessoas. Sim. Apesar que, graças a Deus, só passaram pessoas. Eu falo de coração bom, né? Que todo mundo errou. Eu errei, elas erraram. O nosso erro esbarrou na lei. Por isso que estávamos lá. Tem pessoas que têm erros gravíssimos e não passam por isso, mas porque não tem uma lei para o erro dessas pessoas. Então, são pessoas de coração bom, sim, que erraram, falha de conduta ou de caráter, mas que estavam ali dentro do presídio tem essa força, uma ajudando a outra, tem isso, porque elas falam, tem até esse lema, né? Você veste bege branco igual eu, não importa que é uma médica ou uma pessoa que não é estudada, não importa isso, vestia bege branco, meu mesmo bandeco, que é a marmita, então todos Sim. iguais. E uma coisa que eu acho bem importante ser dito, né? Que assim, não é brincadeira, né? Não. Porque de tudo que você falou, né, assim,
eu vejo que é um padrão. É um padrão que eu quero dizer assim, o jovem. É um padrão do jovem. Sabe aquele famoso ditado, deixa o jovem ser jovem? Sim, mas quantas e quantas que falam assim, ah não, só quero experimentar, tá curioso. É. Ou até mesmo depois que já tava, não, eu não sou, eu paro quando eu quiser. Eu não sou viciado. Você acha que eu sou maior do que isso? Eu falava isso. Eu olhava pro pino de cocaína assim, eu falava, acha que isso aqui vai me dominar? Acha, eu tenho controle, eu tenho domínio. Né? Tive tanto que fui parar naquele lugar, né? Então, e eu acho que é muito, é forte, obviamente, mas eu falo assim, tem que ser dito, porque melhor do que a palavra é o exemplo, né? É uma frase do Chorão essa daí. Mas, no caso, o que eu quero dizer? Você é o exemplo vivo. Que tem como sair. Tem como ter uma nova vida. Tem como se refazer do zero. Tem como recomeçar. Tem que querer, em primeiro lugar, né? Uhum. E depois tem que aceitar Jesus na vida, senão não vai, não vai. A força de vontade vai a gente não consegue, a gente é humano, a gente é falho. Então tem que ser algo além do natural, tem que ser do sobrenatural. E o sobrenatural é espiritual, o espiritual é Deus. Então não adianta falar de libertação a esse nível se não incluir Deus. Com certeza. Não tem como. Com certeza. E é muito forte, né? E interessante, obviamente, você falar, porque eu acredito que, conforme você foi falando, eu fui colocando a minha juventude, sabe? Sim. Porque eu falo, eu não tenho problema nenhum em dizer isso, né? Em 2016 eu era uma pessoa totalmente perdida no sentido assim, eu ia pra rolê, bebia e tal. Eu costumo dizer que eu não fui de droga as ilícitas, que eu sempre falo Sim, isso, né? Porque tem as lícitas. lícitas. Eu nunca fui das ilícitas por falta de tempo. Você acredita? Amém, acredito. Por quê? Porque era cômodo pra mim na época, 2016, 17, meus 18, 19 anos. Então, é aquele clichêzão do moleque que acabou de se formar, tirou carta, tá estabilizado, aí tem uma vida social Agora eu vou ativa, curtir. vai pra rolê, vai pra festa, vai pra isso, vai pra aquilo, e é incrível. É desse jeito. A curiosidade. Curiosidade. É a curiosidade. E eu posso falar, eu falava que, assim, relacionado à própria cocaína em si, de todas as drogas, eu ficava assim, como que ela funciona? Só que não era um como de... Curiosidade? Era curiosidade. Hoje eu sei que era curiosidade, mas eu achava que não era na época, entendeu? Ah, sim. Então, por isso que eu falei que é por questão de tempo. Porque aí depois quando eu trabalhei, eu convivia com pessoas que tinham esse vício. E eu Sim. nunca esqueço. A gente tinha ido no banheiro lá da empresa, né, e tal. Aí eu perguntava ingenuidade mesmo, professor, mas como que funciona? Ah, Leozinho, o negócio é louco, que não sei o que, sabe? Não, mas ó, uns eram conscientes, falavam assim, ó, não usa. Não sai, não entra nessa. Não entra nessa. Eu sei o que tá acontecendo, mas não entra. Mas a grande maioria, tô aqui, não sei o que. Eu falei, não, você é louco. Vem experimentar, dá meu tirinho aqui. Aí, esse daí me marcou muito porque a gente tinha ido no banheiro, normal. Aí ele pegou e falou assim, olha, assim, tem um negócio bom aqui. Ele destampou, porque geralmente você tem que... Sim. Aí ele foi direto no nariz. foi no nariz. Aí eu falei assim, você é louco, sabe? E eu ficava olhando pra ele, aí, tipo, você via que transformava a pessoa, e aí ele começou a se, tipo, sabe, se debater, eu falei, ele vai morrer? Tipo, sabe? Eu ficava assim, eu fiquei travado, falei, ele vai morrer na minha frente, até eu falar que, como que eu vou explicar? Aí ele voltou. Eu falei, e aí ele? Sabe, tipo, com prazer, sabe? Sim, Sabe sim. quando você tá tomando um refrigerante, você vai... Tipo É, isso. Ele fez isso. Como E aí eu coisa falei, mais normal. aí eu do falei assim, mundo. ô mano, você é louco? Romantizando a droga. Aí ele cara. falou assim, eu gosto. Eu falei, então... Mas aquilo me marcou muito, por conta disso que você falou. Porque eu era uma pessoa, um jovem curioso, mas era uma curiosidade maquiada. Porque eu achava que não era curiosidade, era só querer entender mais e tal. Mas por falta de tempo, graças a Deus, óbvio, né, hoje. Amém. Eu não fui pra esse lado. Mas me marcou muito, e conforme você foi falando, eu fui lembrando. Então,
Por que que eu fiz esse paralelo? Você pode ter certeza que tem muitas pessoas que tá acompanhando ali agora, ou a gente conhece muitas pessoas, a gente lembra de pessoas que infelizmente não tiveram o tempo que a gente teve. Realmente. Realmente, tem pessoas que eu vou até falar, eu vou dar só um. Eu vou dar um tiro. Depois eu não uso mais. Aí eu não, vou dar o segundo tiro. Não, então eu vou primeiro não terminar o bateu. pino. Aí não, então vai o meu pino e o do coleguinha. Então, daí quando vê. Sabe uma que eu lembro que você falou quando você experimentou? Era um negócio que parecia que era pequenininho. Ó, o LSD, Não era o LSD, era o outro. Como que era? o ecstasy, O o outro. comprimido, o microponto. Isso! Lembra que você falou que tem uma que, tipo, até que você Ele é 4 deitava, vezes não era? mais Que ainda você forte falou, não do tá que o batendo. LSD. É um microponto mesmo. Eu tomei deu uns 40 minutos. Falei, tá batendo? E vodka pura com gelo naquela época, porque eu cheguei a tomar vodka pura sem gelo. Tomei outro e eu achei que aquela festa ia durar o dia todo. Quando eu tomei o outro, acabou a festa. Eu falei, e agora? Aí eu comecei a sentir o primeiro bater. O primeiro tá. O E tinha o primeiro segundo pra- bateu, o segundo. Eu falei, ai, agora. Esse dia eu estava numa festa em Marília. Eu só sei que quando eu me dei por conta, eu estava já lá em Jaú, na casa de umas pessoas que a gente conhecia. Muito mal, muito mal. Esse dia eu só não tive uma overdose porque Deus não permitiu. Então, Nunca tive uma overdose. Vi gente tendo na minha frente, saindo sangue pro nariz, boca, olho, tudo. Sai sangue de tudo quanto é lugar, caindo, se estribuchando no meio de uma festa. É super preocupada, a pessoa recebeu atendimento, daqui a pouco ela já tava lá, usando droga e tudo de novo. Falei, tá bem, tá vivo, né? E eu não passei por isso, porque eu acho que se eu passasse, poderia não ter volta. sim, com Não é? certeza. Poderia Eu não lembro ter quando você volta. falou que você falou assim, imagina, você tomei o primeiro, não tinha batido e eu já quis tomar o outro, aí acabou a festa, igualzinho. Imediatista. Aí você foi e tomou o outro. Aí você, aí parece que Me a hora lasquei na hora. Eu falei, agora o que eu faço que eu com vou fazer? toda essa loucura dentro de mim? que você vai fazer? Porque né, o intuito era ouvir a música, estar no ambiente de festa, dançar, curtir ali. Todo mundo vai embora para casa. Eu falei, e eu? O que eu vou fazer com essa loucura toda? Né? Nunca mais depois disso eu tomei o microponto, mas continuei tomando as outras coisas. E tipo assim, cara, eu acho muito interessante a gente até abrir, né, desse jeito, assim, porque foi como você falou. Não sei, você foi escalonando ou não? Eu fui atrás mesmo. Eu fui indo atrás Ah, de algo diferente. Toda festa aí que eu ia atrás de alguém que tinha algo diferente que eu não tinha. Eu levava as minhas drogas. Aí eu levava o que eu queria usar. Aí eu ia atrás de quem tinha para trocar, para comprar, o que fosse. Eu queria experimentar algo diferente. Antes de eu ir presa, sabe do que eu estava atrás? Heroína. sim. Eu estava atrás de heroína e já estava olhando a veia do pé que eu ia aplicar. É? Do pé. Como assim? Ela é injetável. Ah, não. A heroína. Ah, tá. Não, A que eu... veia do pé. Eu não queria, né, aplicar. Falaram pra mim que era a melhor veia, poderia ser do pé. Uhum. Eu falei, então é lá. Eu via, olhava pra ela e fui atrás dela. Né? Graças a Deus eu não a Sim. encontrei. Encontrei tantas outras coisas. Mas... Desde as drogas mais finas, vamos dizer assim, como um lança-perfume, até um respingo de sol da Loló, base de Olha isso formol, respingo de sol daqueles que você compra ali na casa de tinta. Na época pagava-se R$12 numa lata grande. Eu enchia meu porta-mala com várias latas dessas e saía da rolê de dia. E o respingo de sol, se você coloca nessa garrafa aqui, ela já corrói tudo o fundo, já derrete. Imagina. Aí eu falava, ai, que dor de estômago, olhava pra garrafa e fingia que eu não tava vendo aquilo. Tinha que procurar uma lata para poder baforar aquilo. E para ficar um pouquinho melhor, colocava um house. Ó, a criatividade Olha já só. aí já, né? A criatividade vê? aí. Colocar um house para dar aquele cheirinho, para não tirar aquele gosto de solda. De solda, né? E você vê que, tipo assim, isso a gente tá falando de 20 anos atrás, mais ou menos? Por aí? De uns 17 anos atrás, isso. Que foram... E olha como foi
E hoje? E hoje? Como tá? Porque hoje, não sei se era assim, né, antigamente, mas porque eu não tenho, o choque na minha vida foi tão pesado que eu não lembro algumas coisas, graças a Deus, né, que vai que bom, tá repreendido. Em Mas nome de enfim, Jesus. aí, tô zoando, vou deixar como. Mas assim, como que era? Porque hoje é muito fácil, hoje é muito cômodo, hoje que nem, na época não tinha um WhatsApp, então hoje no WhatsApp você Era fala. Orkut e MSN. Entendeu? Hoje no WhatsApp você fala que pá, ó, chegou ali, pega, entendeu? Então, tipo, e hoje é literalmente o normal, entre aspas, você usar a sua maconha. Ah, mas é uma erva. Ah, mas você quer um negócio mais. Ah, tem. Sabe? E você pode ver que sempre estão descobrindo coisas novas, entende? Então você vê que é um mercado que, assim, infelizmente. É óbvio, né? Ele tá sempre se renovando, só que por conta disso mesmo que você falou, né? De tipo, chega lá, aí você tá num, você fala, já não bate mais. Um atrás de outro, já não bate mais. Vou no outro. Né? Não é nem E- o bater, Léo. Bater, batia. Mas a própria droga que mexe, né, com a gente, com aquele momento, nos leva a ter a curiosidade de querer saber de outras drogas. Que nem o LSD. O LSD, depende do LSD, é 24 horas de loucura. É 24 horas de loucura, mas é uma loucura que vê bicho, e eu nunca vi. Eu nunca tive alucinações. Tem gente que tem. Sim. Já vi gente sair correndo no meio de uma festa. Já vi gente indo embora a pé, sendo que a pessoa morava a quilômetros dali, né? Inclusive esse rapaz morreu. Fiquei sabendo que ele morreu. Já vi muitas loucuras. Gente correndo, falando. A moça que foi comigo e experimentou a primeiro êxtase. Um comprimidinho de êxtase, parece um comprimidinho pequeno, não vou falar que é igual de pirona, porque de pirona é grande, paracetamol também é grande. Pequenininho, um comprimidinho pequeno, dividido em 4, tomamos, dali meia hora exata, veio a sensação e eu usei aquela frase, essa vida que eu quero pra mim. A amiga minha, da época, que hoje em dia é falecida, pra ela ela viu, ela ficou apavorada, ela foi pro carro, ela passou o tempo todo no carro. E eu até esqueci que ela existia ali, né? Eu tava tão ali na droga, até esqueci. Para cada um é uma sensação A diferente. famosa bad trip, né? Isso. E realmente é cada organismo. Bateu errado, eles falam, é. bateu errado. Cada organismo reage de uma forma. Organiza de uma forma. Aí vem e fala assim, mas é ruim, Karina? Então, não estamos falando para os jovens, é ruim? Não é ruim, mas vale a pena arriscar? Vale a pena ali sentir momentos de prazer em troca de uma vida inteira jogada depois num lixo ou atrás das grades ou até mesmo no cemitério? Vale a pena aquela sensação de euforia naquele momento, momentânea, né? Mas não é momento, são horas. Não interessa. É o seu físico, é a sua saúde, é a sua imagem, é tudo em jogo. A cocaína em si, já que você falou dela, eu não gostava tanto da sensação, porque me travava. Eu não conseguia conversar, eu não conseguia dançar, não conseguia falar, ela dava uma travada. Já as outras drogas me soltava, mas eu não conseguia sair mais da cocaína. Ela me travava, mas eu destravava, falava, vai, passou, deixa eu dar outro tiro. E já ia de novo, né? Não queria, achava ruim naquele momento da reação dela, mas depois estava fazendo, já estava com outro montado do lado para quando passasse. Né? Falar, então aí você só usava em festa? Não, comecei a usar dentro de casa, sozinha. E eu não precisava beber para cheirar ou cheirar para beber. Não. Eu não precisava disso. Eu fazia com a cara limpa mesmo, fazia no banheiro de casa, fazia com a minha mãe na sala, cheirava no médico com a minha mãe, no estacionamento do mercado. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Porque ela, como ela não exala o cheiro, não faz fumaça, não dá alarde, então é algo que você pode levar no bolso e usar em qualquer lugar, né? E isso foi me afundando. Como eu disse, né, voltando lá do presídio. Passei pelas crises, o médico falou que ia melhorar, mas eu tenho que ter paciência. De 6 crises ia baixar para 5, ia baixar para 3, para 4, para até uma e sumir. Mas isso ia ser por
tempo. E foi assim que foi acontecendo. Aí eu criei a historinha na minha cabeça, eu vivi o luto dentro do presídio. Foi fácil viver o luto dentro do presídio. Sabe por quê? Porque minha mãe e meu irmão, eles não faziam parte da minha rotina lá. Então, como eles não faziam parte da minha rotina, eu não via eles todos os dias. Então, para mim, eles estavam vivos aqui me esperando, aqui fora, né? Então, o luto lá foi aquele negócio, ai, ela morreu, mas e depois tirei, né, da minha cabeça. Era algo vago. Vago, eu não vi, eu não enterrei ninguém. Então, como eles não conseguiram escolta para me levar, eu não enterrei ninguém. Quando você vê no caixão, acho que isso aí começa cai a a se ficha, né? Assim, nossa, que materializar na sua mente. Eu não enterrei eles. Tanto que quando eu saí, por muito tempo, eu fiquei esperando. Eu não queria nem entrar na minha casa, eu ficava na porta. Eu fiquei por quase um dia inteiro na porta do apartamento, meio corpo para dentro, meio corpo para fora, na minha primeira saidinha, esperando ver se eu. Não esperando conscientemente. Eu falava que eu queria ficar ali. Né? Hoje em dia eu sei que eu estava no inconsciente esperando alguém aparecer. Aí as crises foram melhorando, as crises foram espaçando. E eu fui, né, sendo acompanhada pelo médico dali mesmo, até que eu fui pro semiaberto. Fui pro semiaberto, ganhei meu regime de progressão de pena. Fui no semiaberto, lá eu tive 11 saidinhas, 11 sair e voltar com as pernas no mesmo lugar. Porque a primeira vez eu não fui sozinha, né? Não fui porque eu quis. Fui retirada da sociedade à força. Agora, nas outras vezes eu tive que ir sozinha e eu ia sorrindo voltar pra cadeia. Porque eu já estava tão feliz de eu estar saindo e vendo meus familiares, estar com os meus familiares. E sair do fechado, onde você só vê o sol por tela, pro semiaberto, onde você vê sol, vê passarinho cantando. Eu pisei na grama, eu chorava, eu vi o passarinho, eu chorava. Tudo ali para mim era muito alegria, muito, porque foi tudo muito intenso. Usei poucos anos de droga? Sim, poucos anos, mas muito intenso. O presídio foi muito intenso. Tudo era muito intenso na minha vida, né? E aí, no semiaberto, tendo essas saidinhas todas, eu vinha e voltava. Aí a minha irmã, quando eu me recebia na casa dela, né, na saidinha, cheia de cadeira, eu estava no chão. Senta na cadeira, Karina. Eu falei, não, tá bom aqui. Eu sentava no chão ou eu encostava num canto. Porque é o que a gente fazia lá. Eu trouxe no começo um monte de hábito pra cá. As pessoas chegavam, eu saía. Porque eu não queria muvuca. Eu fui no mercado a primeira vez depois de um ano de ter saído por completo. No poupa-tempo, eu tive uma crise de pânico. No poupa-tempo, fui lá regularizar minha carta logo que eu saí. Aí no poupa-tempo, né? Ah, você vira aqui, senta naquele guichê, a moça vai te dar uma senha, você vai até o próximo, vira à direita, pega a esquerda, desce. Falei, meu Deus, o que é isso? Quanta informação! Eu saí correndo, chorando de lá de dentro, ligando pro meu irmão. Falei, vem me buscar aqui agora. E outra coisa que eu não contei, que eu vou contar aqui, eu pedi pra eu voltar. Eu pedi pra minha irmã e minha avó me levar de volta pra cadeia. Porque aquela historinha fez tanto sentido na minha cabeça. E eu acreditei tanto naquilo que para me desvencilhar foi muito mais difícil a adaptação aqui fora do que lá dentro. Muito mais. Mas muito mais. Interessante você falar isso. Como muito. Porque lá dentro você não tem o que fazer, né? Você tem que ficar. E aqui, quando eu estava. Aí eu já estava de liberdade, né? Minha saidinha, eu sabia, eu ia voltar e tal. Estava de liberdade. Aí eu vi que ninguém chegou. Minha mãe não chegou. Meu irmão não chegou. Meu pai já estava morando em outra casa. É tudo diferente, tudo mudado. Aquele monte de gente querendo vir me ver. Eu vi, não, ver o quê? Eu não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. Usava muita gíria ainda, né, de lá de dentro, que nem falava de bandeco, falava de jega, que é a cama. Usava boi, que é o banheiro. Vou lá no boi, vou tomar uma ducha. Usava muito dessas gírias. E aí me deu uma crise assim, de desespero. Tava na casa da minha irmã, perto da minha avó. Eu comecei a chorar e falei, me leva de volta.
me leva de volta, eu quero voltar pra cadeia, me leva de volta. E nisso minha avó e minha irmã começaram a chorar, e eu não sou desse mundo aqui, eu preciso voltar lá. Aí foi muito difícil essa transição, porque parece que tá escrito na nossa testa. 3, presidiária, matrícula, né? Acabei de sair da cadeia. Parece que todo mundo que ia me ver ia me julgar, ia falar, ia estar me olhando. E foi assim no primeiro ano. Muito difícil de eu ter é que eles chamam, né, de ressocialização. E é verdade. E muitas pessoas perecem nessa parte, porque não são acolhidas. Não, comecei a trabalhar depois de uns 4 meses que eu saí. Aí fui trabalhar num posto de combustível, que antes eu não tinha muita familiarização ali, né? Eu era muito íntima do computador. Aí depois eu fiquei todos esses anos presa. Era Orkut e MSN. Quando eu saí, Face, Instagram, WhatsApp pra mim, eu falei, que isso? Até eu ter meu primeiro WhatsApp, eu não queria nem celular para falar. Olha, eu só aceitei celular porque minha irmã insistiu. Porque só sair uma coisa. Eu não queria celular, eu me acostumei tanto sem celular. E aí essas coisas todas, aí meu primeiro emprego, 2 computadores para eu cuidar. Eu falei, e agora? E agora? Né? E agora? Vamos lá, vamos lá. Ó, aqui nesse sistema, foi num posto de combustível. Nesse sistema aqui, você olha as bombas, nesse sistema você põe passa o caixa aqui das coisas que vende no conveniência, aqui você olha o cientista, aqui você faz o relatório, aqui você... Era aquele Eu chorava meme. A todo vontade de rir é grande, mas de chorar. Eu chorava todo dia. Eu chegava em casa chorando pro meu pai. Pai, eu não vou conseguir. Pai, eu não vou conseguir. Aí eles não sabiam, né, que eu tinha sido presa, que eu tinha passado por esse período. Falei, eu não vou conseguir, pai, são 2 computadores e pessoas para eu cuidar, e preços, e dinheiro, tudo, não vou conseguir. E fui indo lá, fiquei 8 meses, só saí mesmo porque eles estavam fazendo corte de funcionário, acabaram me mandando embora, mas aí foi outro emprego, foi indo, e eu fui me encaixando novamente. Mas não enterrei ninguém. Então, essa parte aí foi a que mais pegou. Eu cheguei o primeiro dia na minha casa, eu passei o rodo, lavei meu banheiro, passei o rodo só com o rodo mesmo. Se tirei o cabo, porque lá dentro tinha o cabo. Mas uma presa faz alguma coisa, todas as outras pagam. Então tinha o cabo. Aí uma presa bateu numa guarda. Aí foi tomado o cabo. Então tinha que usar só o rodo. De todos. Então tinha que usar só o rodo. Então eu me habituei. No começo não tinha nem o rodo, era o chinelo que nós tirava a água da cela. Chinelo. Nós nem jogava muito para não ficar empoçado. Aí quando cheguei em casa, aí ó, os pessoal que, né, me conhecia, foi em casa me ver. Quando eles chegaram, eu ali, de 4 pés, passando rodo, com o cabo do lado. Falaram assim, cara, o que é isso? Eu falei, tô lavando banheiro. Tô lavando banheiro. Não, mas você não tá mais na cadeia? Eu falei, mas é assim que eu consigo. Tentei colocar, gente. Eu tentei colocar o cabo. Tudo é treino nessa vida, né? Eu destreinei de mexer com o cabo. Batia em tudo. Tá. Não consegui puxar o rodo com o cabo. Falei, quer saber? Ai, vocês, dá licença, deixa eu puxar a água do meu jeito. E puxei com o rodinho de 4 pés lá, bonitinho. Limpava a casa desse jeito no começo. Tomava o banho gelado. Minha irmã falava, ia lá, colocava no quente. Falou, toda feliz ela veio. Falou assim, agora eu vou dar um banho quente. Mudei, tomei. Ela, não acredito que você tomou banho frio. Agora que você tem oportunidade. Falei, não consigo. Me pelou, me queimou mesmo de ficar vermelho. De ficar vermelho. Pra você ver como o ser humano se adapta, né? Sim. Tantas coisas boas contra as coisas ruins. Se adapta, tem que se adaptar. E uma coisa interessante, cara, de você falar, isso foi como que é o termo? Você se Minha ressocialização. ressocialização. Você se ressocializou, no caso. E isso é muito importante também. E qual foi as consequências das drogas? Pera aí, rapidinho, antes dela falar sobre isso. Eu tenho alguns parentes que passaram por essa fase de estar preso e tudo mais. E é muito interessante ela ter falado sobre essa parte dela ter
querer voltar para aquele mundinho, né? Sim. Que tinha criado na mente. E eu vejo que algumas pessoas, até do meu meio familiar, eles não conseguem viver aqui fora mais. Tipo assim, eles saem, ficam um pouco aqui, você vê que, tipo, acontece alguma coisa que eles fazem para voltar. Pra voltar. E é muito interessante você falar sobre isso, porque, tipo assim, nunca tinha passado na minha cabeça que provavelmente eles criaram esse mundo lá, Sim. que aqui fora acaba sendo mais difícil. Aqui é muito mais difícil. Eles acabam percebendo que aqui é muito mais difícil e fazem algo para voltar. Sim. Não consegue Não mais. consegue mais viver em sociedade. Por isso que é importante a ressocialização. Teve uma menina lá que aconteceu isso. Ela não tinha onde morar, ela não tinha família. Chegou a liberdade dela. A guarda corria atrás dela no pavilhão. E ela falava, eu não vou embora, eu não vou embora. E todo mundo esperando ali a liberdade. E ela, eu não vou. Se eu for, eu vou voltar. E tem um prazo. Quando ganha liberdade, tem um prazo de tempo para o presídio soltar. Senão acarreta problemas para o presídio. Então, tem um prazo. E tava passando do prazo. Aí a guarda gritava, vem, menina, que a gente precisa te libertar. Não deu horas. Ela tava lá de volta. Pois ela foi no mercado, no primeiro mercado, roubou um sabonete, um shampoo, não me recordo, e voltou no mesmo dia. Esperou chamar a polícia, ela voltou no mesmo dia. E aí ela falou desse jeito: aqui é minha família, é aqui que eu vou ficar. É isso que você falou. Sim, já aconteceu várias vezes de, tipo, a pessoa tá aqui fora, aí começar, tipo assim, tentar começar a trabalhar, aí, tipo, meio que entra numa depressão de tipo assim, aqui é muito mais difícil, cara. Muito mais. Você parar pra pensar. Eu nunca tinha pensado por esse lado, tipo assim, a pessoa criou um mundo na cabeça que chega aqui, é um choque, né? É um Não choque. consegue conviver, não consegue... E Já- aí é pronto alguma coisa só pra voltar. Sim, desaprendeu a Sim. conviver em sociedade, Sim. desaprendeu. E no meu caso, aí quando eu percebi que realmente minha mãe e meu irmão não estavam, falei, o quê? Eu quero voltar lá, né? Quero voltar lá, não tem essa barulheira que tem no mundo aqui fora, não tem essas perdas, porque lá eles não fazem parte da minha rotina. Queria voltar. Foi bem difícil me adaptar aqui fora, a voltar a me relacionar com as pessoas, porque, por causa disso, né? O mundinho de lá de dentro, que nem aqui, uma palavra que eu falava, a pessoa olhava alguma coisa, eu prestava muito. Ela não pode falar prestar atenção, por exemplo. Prestar atenção, você tá agredindo. Eu falar, põe uma atenção. Então, essas coisas, essas regrinhas, foi mais fácil aprender lá. Agora, ele chega aqui, que você vê, uma falsidade ali, uma mentira aqui, um problema ali, o financeiro aqui. Se eu não trabalhar, eu não vou comer. Lá você, apesar de eu trabalhar, é que eu trabalhava, mas eu ia comer do mesmo jeito. Não precisava me preocupar com aluguel, com casa, com conta, com boleto, com nada disso. Nada disso. E aí dá um choque, né? Você fala, putz, aqui tá pior aqui fora do que lá dentro. Eu conheço gente que tá, tipo assim, desde os 18 preso. Aí sai, fica um tempo aqui e volta. Não aguenta a pressão daqui, sabe? Muitos. Que é difícil, né? Tá Tipo, 30 anos nessa vida, tipo, vai preso, volta, fica, sei lá, 6 meses, faz alguma coisa e volta. Volta. E aí, né, continuando da libertação do semiaberto, eu convivi, o semiaberto, a convivência lá dentro foi mais difícil do que o fechado. Porque o fechado, por cela, não podia passar da capacidade de 4 a 6. O semiaberto era um galpão. Então, que todas... eu dormia com todas, né? E tudo muito junto. Então, a convivência ali foi mais difícil do que no fechado. Fala, nossa, galera, mas como pode ser? Sim, pode ser fechado, porque você já tinha sua cela ali, separadinha, que ninguém entrava. No semiaberto, é um galpão que todas... É o mesmo banheiro, é o mesmo refeitório, é o mesmo lugar de dormir. E aí, quando eu ganhei a minha liberdade, né? Eu fui desmamando os remédios, acompanhada pelo médico do presídio, e eu estava pintando uma escola para fora, né? Que daí bom comportamento trabalhava-se para fora. Estava pintando uma escola, a gente pintou uma igreja, fiz curso de pintura.
Tava pintando mesmo parede, fazendo recorte e tudo. Terminamos a escola, eu estava lá lanchando para ir voltar pro presídio. Aí veio o guarda. Karina Sanches. Falei, regressão, fechado. Nossa, na hora eu levantei, falei, por que fechado? Falou, não, tá brincando, só liberdade, vambora. Nossa, aí eu tava na rua, em Pirajuí. Da hora dali, eu saí gritando na escola. Né? Imagina aquelas mulheres de dentro da escola com umas caras apavoradas, presas, gritando, vão matar a gente, né? Saí gritando, elas olharam assustadas, eu falei assim, eu vou embora. Elas, ai, que bom. Eu digo, né? Não vai matar nós. Ai, que bom. E fui chorando. Dali até a hora de eu sair completamente, foi em torno de demorou esse trâmite de quase 3 horas, né? Tem que pôr digital, tem que tirar foto e tudo mais. E saí. Quando eu vi a minha família lá me esperando, que aí eu ajoelhei na porta naquele portão ali. Eu ajoelhei e eu agradeci e não olhei para trás. Não olhei para trás. E depois eu queria voltar, poxa vida, né? Vai entender, né? Mas é porque entra muito, muito nisso mesmo, né? Do mundo perfeito. Então ali você acaba. O Be Water, lembra que eu sempre falo? Be Water, que seja água. A água, ela se adapta a qualquer recipiente. Você pode colocar aqui, igual aqui. A água, ela é água. Aqui ela tá numa garrafa, mas se eu jogar ela aqui em cima, ela vai continuar sendo água porque ela tá Sim. nesse recipiente. Então, essa plataforma, na verdade. Então, é isso, é de você se adaptar. Do mesmo jeito que o choque foi para você se adaptar, para viver naquilo, a hora que você entrou, é um choque, parece que 7 vezes, 20 vezes maior, né? É maior. Por conta dessa Eu socialização. não sei para as outras pessoas, né? Para mim foi. Aí o Ed vem falando Então. agora, né? Que faz sentido Faz isso sentido. Eu agora. nunca tinha parado para pensar por esse lado, porque Faz as pessoas sentido. criam um mundo lá dentro Cria um que é o mundo. mundo perfeito na cabeça, né? Para não surtar. Para não sofrer, para não te É. matar, para não se Sim. enforcar. Aí Sim. sai aqui fora meio que é um choque de realidade. De novo, mais um choque. Mais um choque. E por isso que eu falei, né, que tinha sido aquela pergunta que o Eric tinha falado, que ele entrou, que é o quê? Qual que é as consequências da droga? Porque tem consequência, além. Total. Sabe por quê? Porque você pode falar, você pode mostrar, mas ainda tem, sabe, os tomé da vida. Sabe? E, Para crer, né? e que, então, As como consequências. o famoso tomé. Então, olha aqui que ele quis Uhum. ver as marcas na mão de Jesus. Sim. Tem marcas ainda que a Karina. Não, tem. Aqui, ó. Aparelho. Aparelho, então eu coloquei agora em cima, faz 2 semanas, vou colocar embaixo. Por quê? Porque passava cocaína na gengiva. Porque passava cocaína nos dentes. Por quê? Porque a mucosa dava uma sensação, adormecia tudo. E isso era o baratinho do momento. Mastigava saquinho com a cocaína. E isso, naquela época, não fez nada. Mas desalinhou todos os meus dentes, tive retração na gengiva. Um problema sério no maxilar, na TM. Tratei. Por conta da droga, batia-se muito o queixo, então Bruxismo, o bruxismo, então a bateção de queixo, o travamento, né, que trava também os dentes, assim, seguro, fica forçando. Então, tudo isso, agora, depois de, faz 7 que eu saí, 6 que eu fiquei, e então, lá atrás... que eu usei elas, eu tô aqui, o aparelho, que eu acho que vai ser a cerejinha do bolo do meu tratamento da ATM, né? Uhum. Tratei, e agora eu tô alinhando os meus dentes. Mas isso, o aparelho é o de menos, né? As consequências das drogas foram. Não tenho o mesmo sono como antes, não adianta, né? Aquele sono mais assim, tranquilo. Eu acho que a consequência maior eu vivi lá, que foi as crises, né? Porque aqui eu teria abstinência se eu tivesse saído logo, acredito eu. Se eu tivesse saído rápido, eu teria aqui a crise e eu não ia aguentar a crise, eu ia correr para droga. Quando minha mãe morreu, eu ia correr para droga. Quando meu irmão morreu, eu ia correr para droga. Por isso que eu falo e afirmo, a droga, a prisão foi a salvação da minha vida. Eu agradeço a Deus por ter sido presa um dia. Só assim eu consegui parar e refletir. E já
para entrar nesse ponto, porque eu queria deixar bem explicado mesmo, né, e tal, que é tipo você contar e tal, porque a gente também tem que levar em conta que existem muito das pessoas que até mesmo não acreditam, sabe? Não acreditam, não tem uma fé que a mesma que a nossa, né, e tal. Sim. Então, de deixar o exemplo, sabe? Que é da frase que eu falei lá, melhor que a palavra, o exemplo e tal, Sim. porque aqui é o exemplo claro, entendeu? Tipo, aqui vocês estão vendo, literalmente, sabe? Parece muita loucura isso que eu tô falando, mas porque a gente é a mesma fé, entendeu? Sim. Então, aí agora por isso que eu deixei, em momento algum eu falei, por essa questão, mas e Deus nisso tudo, Karina? Desde o começo, lá no presídio, agora já trazendo pro nosso lado. Agora você tá dizendo, É. nossa, glória a Deus, né? Entende? Ó, só falando de uma consequência que eu não falei, Hum. dívidas do passado que Hum. ficou, tô pagando até hoje. Por quê? Porque eu fui presa, então deixei de pagar, subiu os juros e tal. Aí quando eu orei, Senhor, eu quero organizar minha vida. Nossa, Toma. conta bloqueada e cobranças e tudo. Toma. E fui organizando. Sim. E amém. Sim. Agora, para nós aqui, Sabe? o que eu fiz lá para não ir para o crime de uma vez? Ou eu escolhia, ou eu continuava seguindo, ou eu ia pro crime, ou, né, que tive convites. Depois que minha mãe morreu, de entrar de uma vez pro crime. Pensei, Que é tentador, né? falei, agora eu vou, minha mãe morreu, o que eu vou fazer? Era uma forma, de escape. Já não tinha droga, então por mais que eu tava desviada ali, ali, eu falei, não vou fazer isso, porque é um caminho, não digo sem volta, mas é um caminho complicado depois para você sair. Então eu disse não, mas até ali tudo bem. E eu fui escrever peça de teatro. Eu e uma outra companheira, a gente escreveu 11 peças de teatro lá dentro. A gente fez grupo de gesto, grupo de louvor, coral, e tinha cultos, então tudo eu participava, tudo estava no meio, porque para fazer uma peça que hoje a gente faria em um mês aqui, eu levava 4, 5 meses lá. Porque primeiro tem que ter autorização, depois tem que correr atrás do social para você conseguir o espaço, para depois conseguir os pequenos apetrechos para fazer um cenário e tal. Então, uma peça de um mês virava 4, 5 meses. É onde me distraía as outras e tinha um propósito. Porque tudo baseia-se no propósito. Hoje eu entendi o propósito de tudo isso. É claro que eu plantei, eu colhi. Mas hoje eu falo claramente que eu entendo o propósito na minha vida de eu ter parado naquele lugar. Eu estou contando aqui, eu ouvindo, até eu falo, nossa, mas quanta coisa que aconteceu. Porque a transformação foi tanta. Deus foi tão maravilhoso na minha vida que ele mudou tanto o cenário. Tô falando, não era eu, né? Parece que eu tô contando uma história de um terceiro. E Você aí, se vê na terceira pessoa, E aí você fala, nossa, é eu. é isso. Nossa, eu fiz tudo isso. Aí tem o quê? A culpa. A culpa foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito por conta da minha mãe ter falecido. Ai, se eu tava lá fora, ela não teria falecido. Ai, se eu tivesse lá fora, eu teria feito alguma coisa. Então, o auto-perdão, a culpa, né? A culpa tem que se perdoar. Tudo isso para se adaptar aqui fora era mais fácil naquele momento ter voltado. Realmente, era mais fácil. E como você falou em relação a Deus, lá eu recebi várias profecias que hoje em dia eu estou vendo se cumprir na minha vida. Inclusive que eu trabalharia com mulheres. Inclusive isso, lá dentro foi falado que eu trabalharia com multidões de mulheres, para honra e glória do Senhor. E foi entregue até a Lorena, no caso, foi profetizado na minha vida lá também. E eu ia em todos os cultos, eu participava de tudo para não sair fora dessa parte, porque se eu pensasse em sair, eu ia pro crime. E do jeito que eu era intensa nas coisas, eu ia querer ser a melhor do crime. Como a da turminha eu era a que mais... Sabe como que eu era conhecida entre os amigos da época? Zé Droguinha.
Então eu sempre queria ser a mais, a que usava mais droga, a que ficava mais tempo na festa. Então eu ia ser a mais criminosa ali do meu redor. Graças a Deus ele me podou disso. Aí eu saindo de lá, tendo a minha liberdade, eu refiz a minha vida, recomecei do zero várias vezes aqui fora, depois que eu entendi que eu não precisava voltar, que eu tinha que recomeçar daqui mesmo, que aqui era o meu lugar. Recomecei, Deus foi abrindo portas, foi colocando pessoas, mas eu precisei mudar todo o cenário, mudar de ambiente, de lugar, de tudo, para ter uma nova vida, novas escolhas, novas pessoas, e decidi, né, me posicionar. Aí eu voltei para Iacanga, vai fazer 4 anos. Eu voltei para Iacanga, voltei para a mesma igreja onde a qual eu fui batizada, que é a Igreja Batista, e há quase 3 anos, quando eu falei, Senhor, organiza minha vida, né? Organiza minha vida, que eu vou me posicionar. Aí eu me posicionei com Deus, me posicionei na minha vida cristã. E hoje eu falo que eu sou uma pessoa convertida, né? Porque a gente fala, é cristão. Cristão, vários são. A conversão que é a diferença ali do cristão. E agora eu busco o quê? A santidade. A santidade diariamente. Que a escolha de Jesus é todo dia. Escolhi Jesus, tá bom, já tô. Não, a escolha é diária. O não para as drogas é diário. Eu não vou abusar, né? Falar, você tá liberta, então vai lá, passa na frente de uma festa. Não, jamais. Jamais. Eu tô liberta, mas eu também não sou tonta, né? A Não carne é tem fraca, falácia. é tentação. Aí eu vou lá, não, eu tô forte, eu posso passear ali que. Não, de maneira alguma. Até desfiz de alguns stories, algumas coisas nas minhas redes sociais, já para não dar essa brecha Com certeza. de querer essa válvula de escape de novo na minha vida, né? E sim a válvula de escape de oração, jejum, consagração, igreja, missão, né? Seminário, glória Sim. a Deus. Primeiro ano. Mas sabe por que que eu quis fazer esse paralelo, Karina? Porque um testemunho, ele tem vários tipos, a gente já conversou sobre isso, lembra? Ele tem vários tipos, né? As pessoas acreditam que, muito, né? A grande maioria, vamos por assim, não vou generalizar. A grande maioria acredita que o testemunho tem começo, meio e fim. Mas existem testemunhos que são os melhores, que é o você passando. Sabe por que que eu quis te fazer isso? Por quê? Porque para muitos vai ter pessoas que não vai entender. E aí agora me vem essa pergunta. Faz tudo isso, obviamente que Deus não gostaria que isso tivesse acontecido. Você vê Deus em tudo isso? Tudo isso, em cada detalhe. Como eu disse, é o meu propósito. Ele com a minha escolha, ele falou: então você vai aí, escolheu, né? Então tá. Então você se propôs a falar de mim os 4 cantos do mundo, quando o seu, né? Se você sair dessa, você propôs isso, você propôs mudar de vida. Então eu vou te usar dessa forma. E aqui está sendo a 16ª vez que eu tô dando meu testemunho, o privilégio de falar desse amor de Jesus, do que eu passei, com nenhum pingo de receio e vergonha. Você não tem vergonha? Eu escuto muito isso. Você não tem vergonha? Você não precisa falar disso. Pra quê? Já foi, já passou, esquece. Falei, não. Quem esquece faz de novo. Não esqueço, não. Não vou esquecer, porque é dessa forma que Deus vai me usar e é dessa forma que Ele vem me usando. Hoje em dia, eu faço os cultos na Beth Shalom, que é uma comunidade terapêutica de recuperados de droga. Então, eu estou bem voltada para ajudar essas pessoas, porque nem elas mesmas acreditam que elas possam de sair. Nem elas mesmas. Né? Os outros falam e elas veem a situação e falam, realmente, eu não consigo, é assim que eu vou morrer. E eu tô aqui para dizer que não, que você tem jeito, que você tem solução, que você consegue sair sim dessa vida, se você estiver afundado num vício, afundado na droga, na bebida, ou qualquer tipo que for vício, pode ser remédio, que for, como disse o Léo, droga lícita ou ilícita, né? Tem jeito sim, firma tua cabeça, firma teu propósito, vai procurar ajuda de clínicas e principalmente de Deus.
Ah, não acredito em Deus. Então você vai ter que acreditar, porque você vai ter que sair dessa situação, senão você vai morrer. Né? E é isso. Quem não acredita, o salário do pecado É a morte. é a morte. Acho que é isso, né, Cara, Léo? sim, velho. E você tá vendo o porquê que eu falei que hoje seria muito para edificação, Sim, além de uma inspiração mesmo, sabe, Karina? Eu vou até agora sair do protocolo, né? Mas assim, eu sempre ouvia falar sobre a Beth Shalom, sabe? E aí, a gente tava lá no seminário, né, e tal, aí a Karina chegou pra mim e falou assim, viu, o que você vai fazer tal dia? Aí eu falei assim, não vou fazer nada. Você não quer contar seu testemunho, não? Eu falei, eu? Ela, então, vem aí, e tal, 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 vamos? Juro pra você, Karina, que eu falei assim, vixe, vamos. Mas eu falei, nossa, sabe? E eu já te falei, eu quero deixar isso registrado, porque isso aqui vai ser um vídeo atemporal, né? Você sabe Sim. que. Então, eu queria te agradecer, porque eu sempre ouvi falar da Beth Shalom, mas Léo. eu nunca fui, eu nunca. E quando a primeira vez que eu fui foi para contar o meu testemunho. Então, Amém. muito Glória a obrigado Deus. por isso. E você pode ter certeza que, de alguma maneira, óbvio, você sabe, né? Que a Deus une muitos propósitos, Sim, né? O sim. golzinho não é à toa. Profético ali. E então é nisso, sabe? Eu sei que tem muito mais coisas, eu sei que tem muito mais o que precisava ser dito e o que precisava para esse momento aqui Nesse agora, momento. sabe? E hoje em dia eu faço parte de um instituto que chama Instituto Casa de Esther, junto com a Ana Della Porta. Estamos aqui para acolher mulheres em vulnerabilidade, tanto de abusos como de vícios. Então, também, se tiver alguma mulher ouvindo que precisa de ajuda, será não só acolhida, mas como redirecionada, que essa foi a minha maior dificuldade. Acolhida eu fui, mas direcionada e teve que ser Deus e a raça, né, ali. Mas se tiver alguma mulher ouvindo, precisando de ajuda, tem o Instagram, que é o Instituto, pode falar? Pode falar. Que é o Instituto Casa de Esther, se procurar assim já vai achar, deixa um direct, né? Procure a gente tá, a sede está em Bauru, mas ele é itinerante, ele é um instituto missionário, então tá precisando de ajuda? Não tenha vergonha e procure mulheres. E homens, eu falo. Homens têm outros meios. E para as mulheres, agora a gente tem o Instituto Casa de Esther. E uma coisa interessante, né? Porque eu tenho informações privilegiadas, né? E aonde que era que tem um instituto aqui da nossa região? Tem um que é Pirajuí, que é uma cidade que você falou que é um pouco longe, não é? Ah, você está falando da clínica Da clínica, no de caso. recuperação? Isso. São duas coisas diferentes? São duas coisas Então, diferentes. desculpa, perdão. É que através Desculpa do pela Instituto vergonha. a gente também quer montar uma clínica Entendi, feminina. entendi, Sim. Aqui, na região que não tem. Então, Não por tem. isso, mas então, Isso, é chegamos isso no mesmo. ponto. Não tem aqui na Não região, tem. né? Feminina, não. Só Masculino, hospitalar, sim, né? Sim. No caso, hospitalar para as mulheres. E Uhum. para os homens, masculina tem. Feminina tem de São Carlos para frente. São Carlos para frente. Uhum. Acho que é isso, né, Léo? Mano. Glória a Deus pela sua vida. Obrigada. Muito testemunho A vivo, ele sabe? toda honra e Galera, glória. histórias como a da Karina mostram que, tipo assim, eu fico até emocionado de falar, sabe? Uhum. Que ninguém tá fora do alcance da graça de Deus, né? Ninguém. E um erro não define o fim da história. Não. Essa é uma frase que eu levo pra vida, assim, que um erro que alguém possa ter cometido não define o fim, não é o fim, né? Não é o fim. Não é o fim. Você erra, mas não define o fim da história. Tem outros Deus tem caminhos. a graça, né? Ali que Misericórdia nos, mesmo a gente sem merecer, Deus sempre está ali com a gente, sempre está ali falando com a gente, sempre está ensinando a gente de muitas outras formas. Hoje com você aqui eu aprendi bastante coisa. Acredito que o Léo também, né, Léo? Sim. Não, aprendo todo Você não sábado. tinha, toda tinha gravação. ouvido meu testemunho na Não igreja? tinha ouvido. Sempre que eu ouço alguém vem aqui e conta algum tipo de testemunho, né? Muito forte pra gente, porque a ideia nossa é exatamente essa. Dar voz para as pessoas, de todas as áreas, de todas as formas, para que as pessoas consigam abrir o coração. Então Sim. a gente te agradece Imagina, obrigada a por vocês. ter vindo aqui no nosso espaço e
abrido o coração com a gente e falado com a nossa audiência, né, Léo? Sim, mano. Sim. Acredito que muita gente precisava ouvir. Se você tem alguém aí, galera, que precisa ouvir esse testemunho, que precisa ser alcançado por essas palavras que a Karina falou aqui, compartilha, manda para a pessoa. E em nome de Jesus, chegue para o máximo de pessoas possíveis que precisem ouvir sobre tudo isso. Amém. Uma coisa que tá muito, muito forte na minha cabeça é que realmente, Karina, você, assim como eu, nós somos um testemunho vivo. Nós somos a prova viva que tem jeito. Com Deus tem jeito. Não foi à toa Não foi à toa. os dois começar o seminário. Não foi à Não toa, foi, não não foi. foi. E glória a Deus por isso, Os gente. improváveis. A gente tem. A gente tem uma frase que a gente fala, né, rapaziada? Que vai eu, a Karine mais 3, 4, 3. É. E aí a gente fala, né? Mais 3, na verdade. São 5 no cabo aí. Não importa mais. Não, Jesus, né? Jesus. Mas enfim, aí a gente fala, são os improváveis, porque literalmente, e realmente é isso, sabe? Agora eu vejo mais uma vez, é nítido pra mim, sabe, Karina? A união dos propósitos, Sim, sabe? amém, Então, que bom. glória a Deus Pra pela mim já sua tava vida. nítido isso. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pelo o golzinho, glória a Deus pelo seminário e por tudo que ainda tá acontecendo e vai acontecer na sua vida. Eu queria te agradecer Obrigada e a você, de Léo. coração mesmo, saiba que você me ensina muito. Obrigada a você também, obrigada pela oportunidade, por esse espaço. E é isso, continuem, porque o propósito de vocês, dar a voz e passar essa mensagem é muito importante. Não parem. Obrigada. Quais são as redes sociais para quem quer encontrar Karina Sanches? É isso, Karina Sanches Lopes, Ah. Karina Sanches Lopes, tudo junto, né? O Karina Sanches já vai achar lá minha fotinha. E Do Instituto. do Instituto também, já vai como Instituto Casa de Esther. Vai, gente, corre atrás da vida de vocês, o tempo tá passando, não há hora para brincar, não há hora para ter curiosidade, não há hora para se enfiar em coisa que não deve. Vamos pensar no que é importante, que é a família, é Deus, é a vida aqui que é pra gente passar dessa para a eternidade, no nome do Senhor Jesus. Jesus. Mais uma vez, obrigado. E chegou aquela, né? Chegou aquela hora. Aquele momento solene aqui do AguiaCast, que é o quê, Karina? Tipo, a gente tem de praxe aqui, né? Que a gente fala pro convidado. Para aquelas pessoas que chegaram nesse exato momento do vídeo, que estão escutando a gente, o convidado fala uma frase, um emoji, alguma coisa só para eles escreverem no comentário para a gente ter certeza que eles chegaram até esse exato momento aqui. Nossa audiência assiste Fé. tudo, né? Então, Fé. 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 É isso. Fé. Rapaziada. Firme fundamento das coisas que não se vê, e eu não via nada em mim, só desgraça e derrota. Então eu tive que ter fé. Então é isso, rapaziada. Se você foi edificado assim como eu fui, se você foi inspirado, se você foi alertado, né, rapaziada? Consciência, porque hoje pode estar sendo só hoje, só vou experimentar, não dá nada, mas aqui, ó, ela é a Cuidado. prova vida e muito cuidado. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, manda pro pai, pra mãe e, rapaziada, escreve aí pra quem chegou a esse exato momento, fé. Fé. E é isso. É isso, galera. Obrigado por chegarem até aqui. E Obrigada. é isso, né? Aquela frase que eu falei, que um erro não define o fim da história. Eu espero que todo mundo aí leve pro coração essa frase também. E eu acho que é isso, Léo. Com certeza. Estamos finalizando mais uma um. gravação. Gratidão, gente. Obrigada. É isso, galera. É isso. Mais uma vez, obrigado. E é nóis, rapaziada. Valeu! Valeu, galera. Até o próximo episódio. Quem anda com Deus nunca tá perdido. A águia renasce, sempre faz sentido. Voa com a gente, visão tá no alto. Com Deus no controle, nada me falta. Renova minha força, me tira do chão. Olhos de águia, foco na missão, yeah. Voa com a gente, visão tá no alto. Com Deus no controle, nada me falta.
renova minha força, me tira do chão. Olhos de águia, foco na missão, yeah.